Eu acho interessante que essa palavra, ela vem cair assim no momento em que eu me encontro agitado. São muitos e-mails que eu tenho recebido. E a questão é essa, é a eleição. E eu não posso deixar de falar também, porque eu sou sacerdote da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de tantos pastores se pronunciando, tantos bispos se pronunciando, tenho 44 anos de idade, nunca vi uma eleição tão agitada. Por que de tanta agitação? Porque os rumos da nação brasileira está prestes a mudar, e ela poderá mudar para o pior, se nesse segundo turno, e eu vou falar com clareza, o PT ganhar. Podem me matar, podem me prender, podem fazer o que quiser. Não tenho advogado nenhum, podem me processar. E se tiver de ser preso, serei. Não tem problema. Mas eu não posso me calar diante de um partido que está apoiando o aborto e a igreja não aprova. Eu não posso apoiar. Não votei e não votarei. Porque eu sou a favor da vida. Sou sacerdote do Altíssimo. O meu sacerdócio não é para os homens, é para Deus. Eu fui ordenado para Deus, não para os homens. Porque não é possível que os cristãos estejam tão alheios à situação, preocupados apenas com o seu trabalhozinho, o seu emprego, com as suas coisas, sabendo que o PT está querendo aprovar leis onde o sacerdote não pode se pronunciar, não pode falar, onde os meios de comunicação religiosos só vão ter 1 hora de programação, e as pessoas não estão nem aí para isso. Eu nunca vou celebrar casamento de homossexual. Nunca. Podem me prender. Podem me processar. E podem me matar. Porque a igreja não quer. E Bento XVI também não quer. Eu estou com Bento XVI. Estou com a igreja. Para o inferno eu não quero ir. O segundo turno está aí. Estou falando para os cristãos que comungam, que rezam seu tercinho, desculpe falar a expressão tercinho, que adoram e dizem que adoram nosso Senhor Jesus Cristo, e que se não se pronunciam, tudo com medo. E o Evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho de medo, não, nem de terror. Mas Jesus falou mesmo, vocês serão levados aos tribunais, serão mortos por causa do meu nome. Ou nós nos pronunciamos ou não. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Se os evangélicos se pronunciam, nós católicos precisamos nos pronunciar também. Chega de sermos católicos mornos, frios e medrosos. Imagina só. Se evangélicos estão se pronunciando, até atores, atrizes estão se pronunciando, estão com medo do que pode vir no futuro. Como é que nós ficamos assim, como se nada tivesse acontecendo, numa boa, com medo de perder isso, com medo de perder aquilo, que perca tudo. Nós só não podemos perder Jesus Cristo nessa vida. E a nação brasileira, ela tem que ser uma nação cujo Deus é o Senhor. Estão querendo tirar Deus da nossa vida. Não sei o que poderá acontecer depois de tudo isso que eu estou falando aqui. Talvez nem missa das 7 eu celebre mais. Não tem problema. Mas eu sou sacerdote do Altíssimo. Tenho os meus pecados, eu tenho. Eu fui ordenado pela causa do Senhor e da igreja. E a nação brasileira não pode se tornar uma nação marxista, comunista, com terrorista, tendo pessoas à frente, mandando um e outro se calar. Porque se a gente se calar, as pedras vão falar. E vai ser uma vergonha
Jesus falou isso. Vai ser uma vergonha muito grande se as pedras falarem, porque os cristãos não se pronunciam. E ai daqueles que se filiaram aos partidos comunistas. Ai daqueles. Porque Deus sabe muito bem disso. Porque quem compactua com pessoas que aderem ao aborto está excomungado. Lac sentença. A igreja não vai falar não, mas já está. Porque nós não podemos compactuar com pessoas que querem matar crianças. E aqui não importa como foi que essas crianças vieram. Elas têm o direito à vida, sim. Eu estou agitado com o segundo turno. Aqui eu peço perdão ao Dom Beni, bispo da igreja de Lorena, por estar fazendo do altar um lugar de política partidária. E ao Dom Alberto também lá no Pará. Porque o altar não é para se fazer isso. Mas se os sacerdotes não se pronunciarem, o que é que vai acontecer com a nação brasileira? Vendo homossexuais indo para o altar querendo os seus direitos. Se eles podem exigir os direitos deles, por que nós não podemos exigir os nossos? Eles podem falar e a gente que tem que se calar. A gente não tem que se calar, não. Deus criou o homem e a mulher. Livro do Gênesis. E o homem e a mulher deixam a sua família e vai formar a família. Como é que 2 homens ou 2 mulheres vão formar uma família? Vai nascer como? De um útero de plástico? Todo mundo caladinho, todo mundo aí, como se tudo estivesse bem, está tudo ótimo. Não está ótimo, não. Não está ótimo, não. Porque eu quero ver no futuro. Se vai ter missa de 7, de 11, missa pela TV, pela rádio. Vocês vão ver se vai ter alguma coisa. Aí vai todo mundo buscar Deus e não vai ter Deus. Porque os padres vão todos estar nas masmorras. Tudo preso. Porque se pronunciaram, porque falaram. Porque falaram de Jesus Cristo. Porque não querem Jesus. Querem tirar Jesus da nossa vida. Da minha vida ninguém vai tirar, não. Pode me matar. Estou dizendo. Da minha vida ninguém vai tirar Jesus, não. Pode me matar. Moro em Cachoeira Paulista. Meu endereço é esse. Sou membro do Conselho da Canção Nova. Meu endereço está aqui. Todo dia você vai me encontrar aqui. Não tem problema. E se eu desaparecer, você já sabe, é porque eu falei tudo isso aqui hoje. Se souberem que eu desapareci, foi porque eu falei tudo isso aqui. Mas eu prefiro morrer com a verdade do que viver na mentira e depois ir para o inferno. É bom quando tem alguém que fala, né? Porque o outro fala e eu me escondo. Porque não tenho coragem de dizer a verdade do Evangelho. Se pronuncie, sejam de Deus. Prove agora que você ora em línguas. Prove agora que você é de Pedro e é de Paulo. Prove agora que você é de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou preocupado com o segundo turno. Mas já saibam, no PT eu não voto. E não voto em ninguém que esteja coligado ao PT. Não votei e não voto. Eu falei que não ia falar isso nunca. Mas hoje rezando lá, Jesus disse, está na hora de você falar também. Porque se os outros estão falando, não é possível que os padres da Igreja Católica fiquem calados. A gente fala tanto dos evangélicos, diz isso dos evangélicos, fala aquilo dos evangélicos, mas eles têm coragem de pronunciar. E nós não temos, nos calamos, medrosos, bandos de covardes. Bandos de covardes. Que só querem os benefícios de Deus. Só querem ganhar. Mas salvar não quer, salvação de alma ninguém quer. E a salvação? E a salvação dos nossos filhos?
Se vocês pensam que o inferno não existe, o inferno existe sim. E ai daqueles que forem para lá. Estou com Bento XVI, estou com o bispo Dom Beni, estou com Dom Alberto, estou com os bispos que estão ligados à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Os que não estão, eu não estou. Estou com Jesus. Votar em pessoas para ganhar só para ter um empregozinho? Você terá um emprego, mas perderá Deus da tua vida. Crucifixo da minha casa eu não tiro. Não tiro. Pode me prender. Não vou tirar. E vou andar com crucifixo. E vou andar com a Bíblia na mão sim. Porque eu sou cristão. Sou seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. E durma com esse barulho. Pelo amor de Deus. Veja agora a canção nova traindo o Evangelho de Jesus Cristo. Não somente abandonando o Padre José Augusto, como reprovando a verdade que ele anuncia. Nota oficial da Fundação João Paulo II sobre as eleições 2010. A Fundação João Paulo II, mantenedora do sistema Canção Nova de Comunicação, vem a público para reafirmar que não apoia, não subsidia e não possui vínculos com partidos e candidatos. É necessário ressaltar que não autorizamos, bem como não aprovamos, manifestações isoladas de apresentadores, colaboradores e engajados. E em especial sobre o episódio desta manhã, 5 de outubro, não autorizamos o pronunciamento público do sacerdote Padre José Augusto Souza Moreira sobre o Partido dos Trabalhadores, bem como a opinião do mesmo representa tão somente seu pensamento, não sendo em hipótese alguma o pensamento da instituição. Lamentamos o ocorrido e manifestamos mais uma vez nossa obediência aos princípios democráticos, na legislação eleitoral em vigor e na crença de que o povo brasileiro saberá com critério e sabedoria determinar o seu futuro nas urnas. Wellington Silva Jardim, presidente da Fundação João Paulo II. Muitas comunidades hoje estão traindo o Senhor Jesus. A sua está traindo também? O que a Canção Nova fará depois que o PT fizer vigorar a lei que programas religiosos só podem ter uma hora no ar? A Canção Nova não é mais a mesma sem o Padre Jonas. Ela traiu Jesus Cristo e os católicos.